Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também. Já peço desde já para você dar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Sei que talvez você nem tenha gostado do vídeo ainda, mas não custa nada me ajudar, né? Hoje vou falar sobre algo que eu estou acompanhando nos últimos dias após o início do SISU, Sistema de Seleção Única, para a galera lá que teve a sua nota do Enem divulgada e agora está buscando uma carreira, está buscando uma universidade. Tenho acompanhado muitos alunos e alunas, muitos candidatos e candidatas reclamando bastante de uma série de questões ao longo dessa semana, ao longo desses últimos dias. Vou comentar algumas delas e já pensar em soluções que eu, por exemplo, daria, eu, professor Diogo Comba, mas algumas dessas soluções que já foram empregadas em algum momento no passado em vestibulares ao redor do Brasil. Uma primeira que eu daria é o seguinte: por que não fazem com que o candidato ou candidata, aluno ou aluna, se inscreva na carreira e na universidade no ato da inscrição no Enem? Você pode achar isso muito estranho, mas no iniciozinho aqui dos anos 2000, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente tinha, ainda tem, né? Quando a gente tinha as universidades e os seus vestibulares próprios. A gente ainda tem as universidades, mas não os seus vestibulares próprios. A gente tinha o vestibular da Unirio, da UFRJ, da UF, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Cefet, de tantas outras. E o que acontecia? Você escolhia a sua carreira no ato da inscrição do vestibular para cada uma dessas instituições. Isso evitaria coisas como as dos últimos dias, quando os alunos ficam flutuando, ficam mudando o tempo inteiro a sua inscrição, aguardando ao final do dia sair uma lista para simular se ele estaria aprovado ou não. Sem contar aqueles alunos que se inscrevem só para dar um print e publicar nas redes sociais, sem contar aqueles alunos que têm algum amigo ou amiga e pedem para essa pessoa se inscrever lá com uma nota autona só para espantar futuros candidatos e candidatas, certo? Essa inscrição no SISU está virando um verdadeiro show, assim como o show dos atrasados do Enem, e é algo que a gente tem que combater, é algo que a gente tem que levar mais a sério. Quem sabe o Ministério da Educação e o INEP poderia fazer uma campanha de conscientização, evitando essa divulgação de resultados, evitando essa divulgação de notas, que muitas vezes acaba atrapalhando, que muitas vezes acaba deixando muitos alunos constrangidos e, sem querer, acaba incentivando até uma certa competição num momento que não é nada saudável. Uma outra questão que seria muito útil, uma segunda questão, uma segunda proposta, que cada universidade tivesse a sua nota de corte para cada carreira divulgada de modo claro, divulgada de modo preciso e bem divulgada também. Porque existem universidades federais com sites e sistemas muito bons, mas existem outras universidades que você vive uma verdadeira odisseia para achar uma nota de corte por lá, certo? Então, o INEP e o Ministério da Educação deveriam cobrar as universidades quanto a isso. Uma outra questão que o Ministério da Educação deveria pedir, deveria trabalhar junto com cada uma das universidades também, é aumentar o número de vagas em certas carreiras. Por que isso? Isso poderia causar problemas na infraestrutura, a infraestrutura não aguentaria, será que as salas ficariam superlotadas? Quem sabe, mas com mais vagas, olha só isso, a gente geraria até mais empregos na universidade, contratariam mais professores, teriam mais alunos lá presentes, alunos que têm o sonho de ingressar numa universidade, mas que não conseguem por causa de uma prova. A gente combateria uma série de questões com isso. E a gente tem que lembrar também que muitos se inscrevem e desistem, nem vão até a universidade. Então aconteceria uma espécie de compensação aí. Um outro tópico, um tópico bastante polêmico agora, seria o bônus por estado ou por região. Como assim? Para evitar, por exemplo, aquele aluno ou aluna que é, sei lá, da região sudeste e muitas vezes se inscreve de brincadeira na Universidade de Tribobó, segundo semestre à noite, só para postar lá na rede social. Ou então, um aluno ou aluna que se inscreve aqui para fazer um curso no Rio de Janeiro, porque tem vontade de morar no Rio de Janeiro, mas não se organizou devidamente para isso e acaba não vindo. Com bônus por estado, por região, o aluno residente naquele estado, a aluna residente naquela região, naquele estado, conseguiria um bônus, um pequeno acréscimo à sua nota e teria uma vantagem em relação aos demais. Tudo bem que as universidades são federais,
as universidades são brasileiras, mas é só uma proposta. Se aumentasse o número de vagas, isso também sofreria, entre aspas, uma certa compensação. Uma outra questão, talvez a mais problemática, que esteja deixando muita gente angustiada, é o site onde as pessoas precisam entrar para se cadastrar, para escolher lá as carreiras e tal. Pô, o site está caindo o tempo inteiro. Caiu no dia da liberação das notas, cai o tempo inteiro, tem inúmeros problemas. O Ministério da Educação e o INEP têm que procurar investir mais nisso. Olha que o último Enem teve um número de inscritos bem abaixo da média, 2 milhões aproximadamente. 2 milhões aproximadamente fizeram, né? Já houve anos em que 10 milhões de pessoas fizeram. Imagina só. Agora, um tópico bastante polêmico também. A gente poderia, olha só isso, a pessoa se inscreveu naquele curso, se matriculou, mas não apareceu, deixou aquela vaga ociosa, tomando a vaga de alguém que realmente queria, ela poderia pagar uma multa, certo? Multa essa que iria para a universidade, e a universidade deveria observar, deveria decidir como aplicar aquela verba a mais, que não seria um valor considerável, mas para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Não existe multa para quem deixa de se alistar no alistamento militar, não existe multa para quem deixa de votar nas eleições. Seria bem possível, seria, quem sabe, até necessário uma multa em casos como esse. Se você concorda, se você discorda, se você tem alguma outra proposta, fala aí para mim nos comentários. Se você quiser conversar mais sobre português, literatura, redação, se você quiser fazer uma redação, me procura lá no Facebook, Professor Diogo Comba. Me procura lá no Instagram, Professor Diogo Comba. A gente pode conversar sobre isso. Mais uma vez, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Eu sou o Professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.